Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 28 de agosto, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Ano após ano, a Baixada Santista tem ganhado mais moradores acima dos 60 anos. Segundo a Fundação SEAD, até 2030, quase 20% da população da região será idosa. E é a terceira idade o nosso tema de hoje. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe o arquiteto e gerente regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Regional Santos, Daniel Proença. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Nós aqui agradecemos aqui o convite e tentaremos estar discutindo a respeito dessa questão muito importante aqui para a nossa região, né? E nós, arquitetos, temos muita contribuição para poder estar desenvolvendo o tema. E melhorando a qualidade de vida dessa população que não para de crescer, não é só em Santos, não, é no Brasil todo, né? Isso, a gente tem toda uma história referente a essa questão, né? Eu acho que a mobilidade hoje, a questão do tratamento que a gente tem com a terceira idade, isso tudo faz com que exista uma nova consciência, né, da população e efetivamente ações necessárias para que a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida para toda a comunidade, né? E também o geriatra Fábio Roberto Vignoli Silva. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigado. Prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e essa oportunidade de colocar alguma coisa do lado médico integrado com a acessibilidade, com os recursos que o urbanismo pode oferecer para o idoso. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu começo o nosso bate-papo fazendo exatamente a pergunta a partir da sua colocação. Como saúde e urbanismo e arquitetura podem contribuir quando a gente pensa em qualidade de vida para esse pessoal que hoje já não é mais aquele velhinho que fica em casa só cuidando de neto, não é mesmo? Mudou esse conceito, graças a Deus, né? Hoje a gente tem um idoso ativo, aquele conceito da vozinha fazendo tricô, um coquezinho na cabeça e cadeira de balanço, acabou. A vozinha de hoje vai para baile, ela vai para o shopping, ela anda na rua, ela vai ao banco, ela vai ao supermercado, ela tem, teoricamente, uma vida ativa. Nesse aspecto, o que é importante é exatamente propiciar a acessibilidade dessa pessoa de idade, chegar nesses lugares do lazer, do seu dia a dia, da sua economia diária, das suas necessidades. E aí que entra a questão da arquitetura, do urbanismo, provendo acessibilidade, a educação das pessoas também, sujeiras na rua, piso danificado, causando quedas. Calçadas danificadas. Causando quedas ou danificadas, ou com sujeiras, ou com estercos de animal, a iluminação das ruas, as calçadas com rebaixamento para cadeirante ou para pessoas usando o andador, e acabar com o preconceito de que aquela pessoa que está tentando chegar nesses lugares, ela precisa de ser carregada, amparada, causando um pior impacto para essa pessoa quando ela usa equipamentos de marcha, por exemplo. Já é uma dificuldade para o idoso aceitar o uso de um equipamento de marcha. Sem dúvida. E se você tiver um ambiente acolhedor para isso, com acessibilidade de ônibus, de iluminação, tudo isso que a gente comentou, que a parte da arquitetura tem muito mais bagagem do que o médico para falar, essa pessoa ela se sente um pouco mais livre, confiante, acolhida, que ela pode usufruir do que a cidade proporciona. Por exemplo, Santos é uma cidade praticamente plana. E você vê muito pouco idoso usando praia, os equipamentos que a cidade oferece. Então, eles ficam retraídos, porque aí Você vê muito mais idoso sentado jogando jogos de xadrez, muitas vezes, do que efetivamente fazendo exercício físico na praia. O exercício físico da praia ainda está pensado para o mais jovem, né?
Isso, As cidades, na realidade, elas têm um passado que não tinha essa preocupação, né? A cidade, ela tinha uma função meramente mercantilista, ela tinha uma situação muito mais voltada ao público ativo, né? E, de repente, porque o Brasil também era um país sempre novo, jovem, então ele não tinha essa problemática que já nos países mais antigos, sim, isso vem dessa herança toda, né? Quer dizer, nós tínhamos assim, nós temos ainda no nosso Brasil, ainda a questão da democratização da cidade, né? Ela é muito mais amparada para 30% das pessoas que utilizam essa cidade. Do que efetivamente para maior percentual dela, para maior percentual, né? Então, a gente tem uma problemática muito grande ainda a ser resolvida. E essa questão da nossa cidade, ela está numa vanguarda muito grande, na nossa região, inclusive, né? Acho que pela característica geográfica, realmente, né? Por ser uma cidade plana, por ser uma cidade que tem, assim, um desnível climático muito menor, não tem, assim, aquele grau muito grande de frio, de calor. O calor existe, mas ele é uma média, né? O calor é muito mais agradável para o idoso, né? Sem dúvida. Do que aquele frio, assim, menos penoso, né? Então, tudo isso faz com que a questão geográfica, a questão climática, acabe sendo uma opção muito grande para a pessoa e, logicamente, também a pessoa quer ter uma cidade que tenha uma urbanização, né, adequada e serviços que possam, principalmente os serviços médicos, né, que possam ter, assim, uma qualidade também que seja compatível, né, com o padrão de vida das pessoas. Então, a cidade já tem que estar se preparando realmente, porque é uma inversão. Esses 30% se aproveitam muito mais o automóvel, né? Aproveitam muito mais os recursos que a cidade acaba também oferecendo, mas para aquelas pessoas muito mais assim providas, sim, de uma mobilidade muito mais individual do que coletiva. Então, a arquitetura também, o arquiteto, ele não tem a preocupação somente da mobilidade pura e simples. Sim, sem dúvida. Ele tem que democratizar essa mobilidade. E democratizar o uso desses espaços também, né? Exatamente. Então, nesse momento que a cidade, ela acaba entendendo a importância e acabou se verificando que um dos maiores motes, ou sei lá, a palavra de ordem para você poder modificar todo esse cenário, né, das cidades é a questão da acessibilidade. Então, e essa herança que nós estamos recebendo dos países mais desenvolvidos ou mais antigos, né, mais velhos, entre, sim, aspas, eles nos dão assim, uma rapidez, porque essa nossa norma, ela é relativa a 90-50, que é a norma de acessibilidade, ela é uma norma relativamente recente para o nosso, sim, país, né? A partir de 2001, ela começou efetivamente a ser regulada, implantada, né? Isso, e em 2011, 10 anos depois, ela tinha que ser efetivada. E aí começaram as confusões, as problemáticas, quer dizer, o poder público era obrigado a aprovar os projetos todos obrigatoriamente, com todo o rigor da norma, né? Até então havia uma certa tolerância, né? E a partir de 2011, então, se efetivou a questão e a gente percebe claramente como a população ela vem mudando, né? A própria comunidade vem requisitando, né? Solicitando. Nós temos vários grupos hoje em dia de pessoas, né, na sociedade que fazem questão de atuar, né? Sim. Como sendo agentes até mobilizadores da questão. E não apenas receptores daquilo que lhes entrega, né? Isso. Que o poder público entrega. Isso. Hoje a gente vê uma voz muito mais ativa, não só dos mais jovens, mas também dos mais velhos, né? Sim, hoje em dia a inserção da pessoa acima de 60 anos no meio social é muito mais importante. Muito idoso hoje acima de 60 anos está trabalhando efetivamente, é proprietário de empresa, dirige companhias, fala, representa politicamente alguns eleitores, estão em plena atividade e essas pessoas têm o poder da sua voz nessa situação. Mas, complementando o que ele disse, também cabe muito a questão de educação continuada. Não adianta você ter uma calçada plana, iluminada, o idoso vai atravessar a avenida
um carro sai disparado, uma motocicleta, uma bicicleta andando na contramão. Quer dizer, isso também tem que ser educado, porque essa pessoa um dia vai chegar naquela idade também, vai precisar daquele acesso. A gente tem que pensar que o jovem de hoje é o idoso de amanhã, né? Exatamente. Em Santos, há um tempo atrás, houve aquele da faixa segura para atravessar. Faixa viva? Faixa viva. Teve uma estatística, parece que aumentaram os números de atropelamento, porque muito motorista não respeitava aquilo, não sabia que aquilo ia acontecer. E a pessoa também já punha o braço achando que todo mundo ia parar. Sim. Ninguém consegue parar automaticamente, você tem que desacelerar, tal. Quer dizer, houve uma boa intenção, mas o início foi meio complicado. Complicado, exatamente. Hoje o faixa viva essa inversão, né? Essa inversão dos 30 por 70, né? Você tem esse momento de conflito, né? Sim. Ou seja, é para quem que a cidade vai estar efetivamente sendo voltada para aquele maior número de pessoas, porque a gente fala às vezes somente no idoso, mas a cidade também tem as crianças, né? Sem dúvida. A gente fala no idoso, mas tem muita gente com problema de mobilidade, né? Pode ser um jovem que se acidentou, né? Sim, os próprios deficientes físicos mesmo, né? De outras deficiências, de outras dificuldades. Então, eu acho que essa questão, a cidade, ela tem que estar preparada e também, efetivamente, tem que estar educando, com certeza, porque senão fica somente o equipamento preparado. Sem saber para que usar e como usar. Exatamente. É preparar uma cidade para receber igualitariamente todos os seus moradores, né? Exatamente. Com respeito, né? E com entendimento de que aquilo, ele é importante não somente para o idoso, não somente para a pessoa com mobilidade, com dificuldade, mas como um todo, porque na hora que você cria um acidente ali, você gera um trânsito, você gera uma dificuldade maior de você poder também ter a mobilidade, a pessoa que está no carro fica incomodada porque tem gente que foi atropelada e parou o trânsito. E o trânsito está parado. Né? Então, não é uma situação apenas assim... Toda ação gera uma reação, né? Exatamente. Então, a gente sabe que hoje a dificuldade maior é do Estado entender, né, que ele precisa efetivamente, né, destinar uma verba, né, para que ele consiga, Estado, né, propiciar essa condição maior, porque a iniciativa privada, ela muitas vezes está vinculada a situações de interesses comerciais, né, e assim voltada muitas vezes à qualidade de vida realmente de todo mundo, toda construtora ou todo empresário, ele também vive na cidade. Não, né? E ele está atento àquilo que passa a ser anseio de quem vai ser seu público-alvo. Sem dúvida. A gente vê, por exemplo, pelos empreendimentos que estão acontecendo hoje, como está cada vez mais a iniciativa privada, também focado na questão do acesso ao cadeirante, do acesso às pessoas com problema de mobilidade. Isso faz parte também do negócio da pessoa, né? Em função do maior número e da maior consciência das pessoas. Mas é a função do Estado, efetivamente, de dar o maior número de quantidade, de possibilidades de estar absorvendo esse custo, que é um custo que é dividido entre todos, para que ela consiga criar uma situação coletiva do assunto, né? É a função mais do Estado mesmo, né? Então, a gente vê que... E nesse sentido ele está atrasado, né? Então, porque também não tinha cultura. Eu acho que as ferramentas também são limitadas, né? Eu acho que talvez eles não esperassem que a população do País Novo começasse a envelhecer. O Brasil envelheceu muito rápido. Envelheceu muito rápido, não houve um planejamento. Não é mais aquela pirâmide de idade da população. Hoje, o mapa da idade é um barril. Então, mudou em questão de 20, 30 anos. O Brasil é o quinto ou sexto país com o maior número de idosos no mundo. Hoje a gente pode dizer que o idoso de 60 anos, ele tem observada todas as armas de prevenção, qualidade de vida, ele hoje pode ser considerado aquele de 60 com mentalidade e vida ativa de 40, 45 anos. Sim, normal. Sim, normal. É que esse número veio. Colocaram aí. Alguns lugares já estão colocando para 65 anos. 65 anos. Mas, na verdade, isso é um número colocado. Quando ele fala também de acessibilidade, que os empresários... Eu acho que, na verdade, as pessoas estão sendo empurradas em função da lei. Sim, não em função da necessidade realmente verdadeira. Porque, assim, a gente fala de mobilidade, acessibilidade na rua, mas dentro de casa você vê idoso com tapetinho,
com um taco solto, com fio no chão, com um brinquedinho espalhado. Quer dizer, a maioria dos acidentes, 70% são dentro de casa. Né? São dentro de casa. O calçado inadequado. Escada e não iluminada, piso escorregadio, equipamentos de proteção no toalete, coisas assim. Quer dizer, a rua, todo mundo percebe, mas na tua própria casa... De repente, o maior desafio está dentro de casa. Exatamente, entendeu? Na tua casa, 70% dos acidentes são domésticos, não é na rua. E graves, né? Graves, e com consequências muito graves, às vezes. Muito graves. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue debatendo a questão da saúde na terceira idade e também a acessibilidade, arquitetura e urbanismo. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e mais um caso de preconceito foi registrado na Escola Municipal Joaquim Augusto Ferreira Mourão, em Praia Grande. Desta vez, a vítima é um menino de 11 anos, portador de uma deficiência intelectual. Eu queria que eles entendessem que eu sou um ser humano, menino, igual a eles, mas não tenho o mesmo hábito que eles têm. Às vezes você tenta fazer amizade com eles? Isso mesmo. Mas não, às vezes eu vejo que não dá, então às vezes eu vou pro meu canto. A mãe da vítima conta que o filho sofria bullying desde o ano passado, mas esse mês a situação saiu do controle. Que tipo de agressão seu filho sofria? Verbal, algumas vezes física e principal é psicologicamente, né? O que diziam para ele, o que faziam com ele? Chamando ele de retardado, de louco, de bebê chorão. Cíntia diz que a diretora chamou o aluno e pediu que ele não contasse nada aos pais. Eu achei isso um absurdo, porque a gente, como pai, tem que saber o que acontece com os filhos na escola. Se eles não passarem para a gente, vai saber o que vai acontecer. Cíntia resolveu falar porque foi motivada por outra mãe. Sexta-feira passada, Adelaide denunciou que a filha de 12 anos, também aluna da Escola Municipal Joaquim Augusto Ferreira Mourão, foi vítima de ameaças de morte e ofensas racistas por parte de uma colega. O desabafo da mãe nas redes sociais teve grande repercussão, principalmente por expor uma carta recebida pela filha, na qual é chamada de macaca. Não foi o primeiro, não é o segundo, tem muitos casos e isso tem que acabar. Tem que acabar, essa escola tem que tomar posição. Adelaide não quer mais que a filha estude na escola. A prefeitura disse que a mãe da aluna recebeu atendimento e ações foram tomadas para assegurar a integridade física da menor. Os estudantes envolvidos já foram identificados e encaminhados para o conselho do colégio para análise do caso. Sanções disciplinares estão sendo avaliadas. Cíntia quer justiça. Procurar ver se param de ter esse xingamento para não prejudicar o meu filho no futuro, né? Se um adolescente prejudicar uma criança no máximo 8 anos, ele não ia gostar se alguém maior do que ele fizesse a mesma coisa. O que você quer agora? Só poder estudar tranquilo. Isso mesmo. E também ter um futuro melhor e que isso acabe de uma vez. E tem que acabar mesmo. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande voltou a afirmar que repudia qualquer ato de discriminação ou violência nas escolas municipais. Com relação ao caso do aluno, a Secretaria de Educação esclarece que não há registro de ocorrências de agressões verbais contra o estudante. O fato relatado pela mãe, segundo a SEDUC, foi uma ocorrência isolada, então ela aconteceu, vamos deixar isso muito claro, que a equipe técnica da unidade escolar apurou e registrou consciência da responsável em maio deste ano. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, escola não deve ser ambiente onde se pregue discórdia, onde exista casos de bullying e ameaças de morte. Segundo a segunda mãe ouvida, não foi o primeiro, não é o segundo e não será o último. A SEDUC, que nos enviou uma nota, e a Administração Municipal de Praia Grande, que sempre nos atende, cabe dar uma resposta à sociedade de Praia Grande. Está acontecendo alguma coisa errada dentro desta escola. A diretora, que é a responsável, precisa ser chamada pelas autoridades maiores do município para prestar esclarecimentos.
A gente espera aqui não voltar amanhã com um terceiro caso de agressão dentro da mesma escola municipal. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o arquiteto e gerente regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Regional Santos, Daniel Proença, e o geriatra Fábio Roberto Vignoli Silva. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo no Facebook desde as 8 horas da manhã. Aliás, quero agradecer aqui o bom dia do Edmar Lima Cordeiro, do Marcelo Prado, do Fábio Ferreira, que estão acompanhando o programa hoje. Fiquem conosco até às 9 horas da manhã. Um bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência e a gente volta aqui. Também estamos ao vivo no Instagram e no nosso Twitter. A gente falou no primeiro bloco sobre a importância da educação, né? A gente está falando de uma escola municipal onde as bases são pregadas. Como é importante a gente se preocupar com a criança de hoje, que será o jovem de amanhã, o adulto e o idoso. É verdade. É muito constrangedor, eu não gosto de me manifestar com um assunto que eu não domino, mas assim, o pilar do envelhecer é família. Não adianta você ter acesso à saúde, a uma via agradável para você andar, a tua família, a tua essência, a cidadania ela começa na infância, eu acho. Sem dúvida. E ela vai ser exercida ao longo da sua vida, não é só na eleição. Óbvio que tem casos e casos assim de problemas de família, etc., doença, famílias que são rompidas por algum motivo, mas assim, o conceito de família, de amparo, de educação, de Porto preparação, seguro, né? de porto seguro e de preparação para aquela pessoa para enfrentar a vida é muito importante. Sem dúvida. E as opções são educação em primeiro lugar. Não há outro caminho, né? Primeiro e último lugar. Não há outro caminho. E, infelizmente, a gente ainda não vê a educação como não vê a destinação de verbas e de olhares atentos para a questão dessa nova parcela da população, muitas vezes serem vistas e percebidas com seriedade pelos nossos governantes, né? Acho que nossa sociedade, ela cada vez mais ela está sentindo mudanças radicais na questão do conceito mais vinculado com a comunidade, com a coletividade, a importância que existe, né, nessa relação. Porque se a gente pensar bem, nós dividíamos, né, uma televisão para todos, sim, um telefone para todos, né? Sim. E hoje, acho que pela própria situação dos meios de comunicação, pelas próprias tecnologias, né, a criança acabou se vinculando dentro do seu próprio quarto, onde ela se fecha, ela não precisa compartilhar com nada, né? Um outro mundo. E ela tem um outro mundo. Ela cria um mundo próprio, né? Isso, sozinho dela está coletivizado para muito mais gente. Virtualizado. Isso, né? Globalizado, mas ele mesmo, a criança mesmo, ela não tem a capacidade, a característica de compartilhar de uma forma pessoal com a sua comunidade, com a sua família, né? Ela se sente até muito mais assim individualizada. E isso a gente percebe claramente nas escolas, né? Sem dúvida. Eu, por exemplo, sou professor de arquitetura aqui na Unisanta também, né, há 20 anos, e a gente percebe claramente como o aluno, ele vem de uma situação de aprovação continuada, então ele não precisa se preocupar com a escola. Ele vem com uma série de problemas que, quando ele chega na escola, ele tem que compartilhar a sua criação, compartilhar a sua ideia. Ele tem que se dividir em grupos, ele tem que se socializar, ele tem que entender... E aí ele encontra grandes conflitos, e aí ele não consegue. E a arquitetura, ela tem exatamente esse fundamento, o social, é o compartilhar, é o humano compartilhado. Então, a gente vê claramente as dificuldades que a gente percebe que a própria comunidade, durante todo um período até chegar à escola, ela não divide, ela não exige, a família fica, coitado, deixa ele lá no quarto quietinho, ele mais está fácil, bem. né? Mas acho que isso é um reflexo também, né?
Eu sou nascido e criado aqui em Santos, eu brincava na rua, jogava bola na rua. Hoje, as mães estão saindo para trabalhar também. Sim. Alguns prédios, hoje em dia, ainda São não... condomínios clubes? São condomínios clubes, mas muitos ainda não são. E teu filho em casa, você sabe que ele está seguro. Aí a violência está batendo na sua porta. Exato. Existe uma questão no Brasil que eu vejo, assim, é uma questão de imediatismo. Vou deixar ruas bem pavimentadas, mas eu não tenho certeza de quem vai chegar nessa rua. Eu não estou pensando nisso, eu estou deixando o final da história. Assim, quem gasta em livro não gasta em cela, né? Já diz. Exatamente. Então, e esse teu exemplo que você fala, assim, acho que aquela visão do prefeito, sei lá, do poder público, né, de uma maneira geral, eu vou pavimentar as ruas, eu vou criar situações muito mais vinculadas para quem? Para aqueles 30%, né? Exatamente. E não por 70%, ou seja, criar praças, criar ciclovias, criar maiores espaços assim coletivos, de convivência para as pessoas conversarem, para as pessoas. A nossa cidade ela tem ainda muito essa característica. Nós temos uma praia, nós temos 7 quilômetros de praia, onde tudo acontece, né? A gente tem, inclusive, o domingo totalmente... Rua de lazer, de lazer e tal. Então, a gente ainda tem essa característica nas nossas cidades. Mas isso não é a regra. A realidade nesse Brasil. Santos é bem privilegiado. E Santos é muito privilegiado em relação às outras cidades. Eu acho que a nossa cidade ela tem essa qualidade de vida, ela tem esse apelo e as pessoas acabam optando pela cidade de Santos porque ela tem tudo isso, né? Ela tem essa cidade compartilhada, a cidade pode propiciar para ela um bem-estar. Uma qualidade de vida. Então, ela não tem medo, ela não tem receio, ativo, né? ela pode participar, ela pode estar andando sozinha, ela não precisa ter um segurança, 2, 3 do lado. Ela tem uma outra maneira de ser tratada, né? Uma outra relação, a cidade com a pessoa. Então, isso daí, ele hoje, né, a gente percebe claramente que nossos índices são excelentes, não somente pela questão que é o melhor per capita disso, melhor per capita, até tem a melhor per capita de automóvel. Exatamente, né? exatamente. Mas que é uma coisa que meio assim, paradoxal. paradoxal. Bem no contrassenso do que hoje a gente está precisando, né? Então, mas de repente ela consegue, né, colocar um VLT. Sem né? dúvida. E que já pensa numa expansão de segunda linha e terceira linha. Isso, compartilhando o espaço com mais pessoas, né? Compartilhando os equipamentos com mais pessoas. E também vinculado com a questão da mobilidade, porque você acaba inchando, concentrando as pessoas e essas pessoas têm que viver. Em que níveis, né? Em níveis de ficar formando fila, em níveis de ficar num ponto esperando 30 minutos um ônibus, em que níveis que ela vai estar sendo tratada, né? Então, acho que a gente percebe que está havendo essa alteração, essa mudança. Para que a gente chegue num nível de excelência, né? E essa questão que a mãe fala, que ela se posiciona, não tinha também. Era assim, fica quietinho, meu filho, é assim mesmo, nós somos pessoas que não temos voz, né? Quer dizer, não temos condições, estamos à margem da sociedade. Nossa, o Estado já está nos fornecendo a escola, você agradeça a Deus que você, né? Quando é o contrário, né? É obrigação do Estado, é dever do Estado. Ele não está fazendo nada além do que a obrigação, do que está dito na Constituição. Isso, então a gente começa a perceber que existe um outro olhar, uma outra posição, uma outra postura da própria comunidade, da sociedade, solicitando. E, logicamente, que na questão dos espaços, também. Isso não é diferente. Né? Eu ainda bato na questão da educação. Se você entrar num ônibus aqui em Santos, tem assento reservado à pessoa idosa. Você vai ver pessoas não idosas sentadas e as pessoas idosas em pé. Isso é um absurdo. Se você vai a algum outro lugar fora do Brasil, já tive oportunidade de ir, de entrar num ônibus cheio, mas aqueles 2, 3 lugares, ninguém sentou porque podia entrar alguém. Vaga de idoso, muitas vezes carro parado, estacionado, deficiente. A lei tem que ser muito rigorosa em relação a isso. Bolso. Exatamente. Tem que doer no bolso. Mas a escola também tem que cidadanizar a pessoa. Exatamente. Vai passar a educação, porque às vezes a família que tem que sair para trabalhar não tem tempo de olhar para isso, vai se preocupar com a nota na escola, com a disciplina na escola, se está sendo educado ou não, se está aproveitando ou não. Mas criar o cidadão de respeito a uma outra pessoa,
tirar o individualismo. Quantas vezes você vai na rua aqui, você vai parar teu carro, tem alguém que parou ocupando 2 vagas. 2 vagas. E a gente já tem... Santos já é uma cidade onde... Com deficiência de vagas. Estacionar é um desafio para quem precisa tirar o carro da garagem. E a gente vê muito isso. É aquela questão da campanha da gentileza, né? Gentileza no trânsito gera gentileza. E o que a gente vê muitas vezes no trânsito, aqui em Santos, é uma falta de gentileza que às vezes beira a falta da educação. Então, sim, é uma competição no trânsito. As campanhas de aplica cortesia, né? Aplica cortesia. Mas lembrar que tem um outro cidadão, uma outra pessoa com o mesmo direito que você tem, de ocupar o mesmo espaço e dividir ou partilhar com você. Isso não existe muito. Mas é muito raro ver esse tipo de coisa. E quando a gente vê, a gente vira notícia, coisa que não deveria acontecer. Deveria ser o comum. Deveria ser o comum. Isso, essa é a regra, né? É interessante porque a gente entende muito bem que, muitas vezes, alternativas que são criadas, ou seja, ações que são feitas pelo Estado, pela falta de conhecimento, pela falta de divulgação, o imediatismo no nosso Brasil ainda, ele é muito exigido por parte das pessoas. Então, você aplica, por exemplo, uma ciclovia, você quer que no dia seguinte, todo mundo saia de bicicleta. Então, a pessoa, para que isso? Tirou 10 estacionamentos, tirou 10 vagas, a gente não consegue mais andar igual como a gente andava de carro. O mesmo que essa aprovação compulsória, se aumentou o nível de universitário, o número de universitário, mas baixou o nível das pessoas na universidade? Sim, então... É o imediatismo. É o imediatismo. Então, o que acontece? A gente precisa, efetivamente, sim, começar na escola. Aliás, é um trabalho muito grande que a gente está cada vez mais atuando, né, no Conselho, na questão da ética, né, na questão do exercício legal da profissão, está passando todas as informações, não somente técnicas, que são importantes, lógico, a função da escola também. Mas o profissional hoje não é só técnico. Mas a questão vinculada com associando a cidadania, né? Claro. O que é hoje uma das coisas mais importantes no nosso país. Né? Essa mudança de postura, né? De você se prevalecer pelo ilícito, você se prevalecer pelo errado. Quer dizer, a gente tem que mudar essa Chegar posição. ao cúmulo de ouvir que corrupção é uma coisa cultural no Brasil. É uma coisa cultural para aquela pessoa, para mim não, né? O rouba mais faz, olha essa frase, né? Eu cresci escutando isso. Né? E todos nós, né? Então, isso é assim mesmo, o nosso país, a estrutura dela é isso não vai mudar. Isso não vai mudar, quer dizer, a gente tem... Então, tudo que está acontecendo no nosso país, ele vem da escola, com certeza, é a função da escola, sim, modificar esse pensamento, esse comportamento, trazendo informação e cidadania. Aí a gente vai conseguir implantar uma situação mais de facilidades com a via e as pessoas terão a cultura para poder usufruir daquilo. E para deixar o carro em casa e andar de bicicleta, né? Quando a gente fala de ciclovia, a gente está falando de uma cidade não só acessível, como sustentável. É claro que o poder público tem que fazer a parte dele, dando condições para que as pessoas deixem o carro em casa, andem ou de bicicleta ou de VLT. É claro que a gente sabe que os desafios aqui em Santos, como em todas as cidades brasileiras, são enormes para que a gente consiga o ideal daquilo que a gente já está atrasado. Né? Mas a gente tem que entender que as implantações não são automáticas, de resultados imediatos. Exatamente. Essa é como a Faixa questão. Viva. O Faixa Viva, quando foi implantado, veio de uma ideia que funciona muito bem no Distrito Federal, em Brasília. Se você vai em Brasília... Todo mundo para. Todo mundo para. Se você vai no Uruguai, se você vai em outros países próximos daqui, colocou o pé em Londres. Parou. Em Londres, você colocou o pé... É uma questão cultural. Né? Então, no Brasil tem Gramado, por exemplo, tive recentemente, eu fiquei espantado que eu não lembrava disso. Lá fui algumas vezes, é a questão da educação das pessoas, é uma coisa que vem. Aqui o trânsito, de São Paulo, né? O estado de São Paulo, aquela... Pressa. É a pressa, é a competição, E o desrespeito. O desrespeito, esquece, assim, as ruas são feitas para os carros, mas também não são cheias de buracos, cheias de desnível, mal sinalizadas. Quer dizer, é o imediatismo. Mas é o 70%. Ela foi feita para isso. É uma questão de educação, de base. A Faixa Viva, se ela tivesse tido uma
O preparo. Seria muito mais... O preparo aconteceu durante a implantação. Hoje a gente vê que a faixa viva ela cumpre a meta que é a redução de acidentes, mas a gente ainda vê gente que precisa não só colocar o braço, mas o corpo praticamente inteiro no meio da faixa para que o carro pare. E a pessoa acaba colocando e acaba sendo atropelada. Exatamente. Aconteceu muito isso, ela já colocava imediatamente, ninguém consegue parar. Para quem está usando a faixa viva e quem está passando por cima dela, tem que ter educação dos dois lados. Dos dois lados. Tolerância. Tolerância. Saber conviver em sociedade. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. O transporte público em São Vicente vai passar por mudanças a partir do ano que vem. O transporte alternativo de São Vicente conta com uma frota de 270 veículos que atendem 22 linhas. As chamadas lotações existem há 21 anos. E agora devem passar por mudanças. Uma empresa já foi contratada para fazer um estudo que vai mostrar as falhas e indicar as soluções para o sistema. Vai analisar as linhas, ouvir as pessoas, fazer audiência pública, para nós verificarmos e chegarmos à conclusão de qual o modelo adequado de transporte para São Vicente. O secretário de Transportes de São Vicente explica ainda que essa é a primeira fase do processo, que vai ter que acontecer por uma questão de necessidade e também por força da lei. Todo serviço público tem que ser mediante concessão e nós também temos o inquérito civil público em que a Justiça determinou a elaboração da concessão do sistema de transporte. A mudança deve acontecer efetivamente daqui a um ano, mais ou menos. É a previsão da Prefeitura. Mas quem usa o serviço todos os dias, pelo jeito, espera com ansiedade essa troca que vai acontecer. Tem que melhorar o serviço da lotação? Com certeza, principalmente com os idosos, que eles tratam como se fosse cachorro. Eu acho que eles não têm pai, nem mãe, nem avô. É só olhar a pessoa de idade. Pessoa de idade, às vezes, não pega, porque sabe que vai ser maltratado. Muito precário. As viaturas são de péssimo estado. Eles fazem os horários deles. Se tiver em horário de pico, eles andam e param a hora que quer. No tempo que eles bem entenderem, você tira pelas de Santos. Muito diferente. A condução é em perfeito estado, sabe? Eu acho que tem que ter uma reciclagem aqui. Eu não sei como é que funciona as coisas aqui em São Vicente, mas lá é tudo viatura nova. A gente nota que existem algumas deficiências no sistema, né? A ligação interbairros, não conseguimos fazer a integração por conta do modelo atual. A expectativa é melhorar o transporte público São Vicente, né? Ele ficar mais organizado, com uma melhor qualidade e atender os anseios da nossa população, que você sabe que tem reclamado muito do transporte atual. Atender, inclusive, os anseios da população mais idosa, porque, como bem disse, os 2 entrevistados que estavam esperando pelo transporte público, é horrível. Total falta de desrespeito. Não dá para ser assim, né? Aquilo que a gente estava falando. Você também faz parte da diretoria da Associação de Arquitetos e Urbanistas de Santos, a Diretoria de Relações Públicas, Comunicação e Marketing. Como que a diretoria tem trabalhado e tem recebido esses anseios? Como que recebe e como repassa? Então, a nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, ela tem exatamente essa preocupação. Lógico, é inevitável, inegável que a relação da engenharia e da arquitetura, ela é muito coligadas, né? Nós sempre fomos coligados e efetivamente são categorias importantes para a sociedade como um todo. A gente acaba sendo referência de muitos debates. Então, a nossa casa, ela tem exatamente essa função. Ela é a casa para fazer os debates. É o fórum, né, o local, assim, tecnicamente falando, apropriado para que esses debates existam. Nós trazemos vários temas vinculados a todos os níveis de mobilidade, de relação da sociedade santista, até da Baixada, principalmente de Santos, no caso, para poder ter as discussões. Nós tivemos recentemente aí a respeito da questão ferroviária, que é um outro modal. Nós tivemos a respeito da questão das ressacas, que é também um assunto que foi assim largamente falado. Isso tudo acaba influenciando a cidade, o cidadão, a sociedade. A mobilidade, a acessibilidade. A mobilidade, no momento que tem uma ressaca, que você não tem acesso, você tem um problema seríssimo de mobilidade. Ponta da praia que o diga, né? É verdade. Então, a nossa entidade, ela tem exatamente esse foco. E é na linha que a gente fala do conceito da educação, né?
E a discussão, ela também traz informação, e a informação gera educação, né? E isso daí é uma coisa que nós precisamos que os profissionais, os colegas, a sociedade entenda que nós aqui em Santos temos sim local, temos casa, temos espaço para as discussões, as nossas discussões, as nossas reivindicações, os espaços para que a gente consiga ter mais cidadania, né? Isso é muito importante. Pessoal de São Vicente, da administração, que está pensando aí nessa transformação do transporte público, se quiser bater um papo lá na associação, pode trocar informação, trocar ideia, né? Nossa, a nossa casa ela é totalmente receptiva, nós estamos na altura 647 e temos o máximo de prazer e de estar aí em conjunto com a minha relação, por exemplo, a minha diretoria é exatamente a de relações públicas, né? Ou seja, é a relação direta com o poder público, ou então com a sociedade civil. A gente tem, assim, essa preocupação muito grande, né, de estar... A nossa entidade está fazendo esse ano 80 anos, né? É uma entidade extremamente reconhecida e importante aqui na nossa região. Então, a função dela é exatamente essa, de dar discussões de todos esses assuntos vinculados, principalmente com a qualidade de vida da sociedade. Doutor, a gente tem pouco mais de 5 minutos para acabar o programa e eu queria tocar numa questão que preocupa muito, geralmente, a família de quem tem um idoso, que é a questão do Alzheimer. Quando a pessoa mais idosa começa a esquecer alguma coisa, já surge logo aquela preocupação, o idoso está desenvolvendo Alzheimer. E nem sempre é Alzheimer. Sintomas e como esse idoso pode se prevenir, pode lançar mão, por exemplo, de atividades que exercitem o cérebro. Nós temos aqui em Santos, como vocês bem colocaram, uma situação muito privilegiada. Existe uma coordenadoria do idoso que promove uma série de atividades. A Ana Bianchi é a coordenadora dessa coordenadoria, é uma pessoa extremamente atuante entre as pessoas da terceira idade, promove encontros, promove jornadas. A gente teve a Semana do Idoso pela primeira vez. Então, assim, a gente tem realmente uma situação privilegiada, mas não atinge 100% dos idosos. Não. Existem idosos ainda que, por uma questão até às vezes de opção ou por uma questão de sensação de abandono da família, acabam se recolhendo. E esse recolhimento é muito ruim, não é, doutor? Quando a gente fala de Alzheimer, Alzheimer é um tipo de demência, que significa perder a mente. É a mais comum. Mas o Alzheimer, em primeiro lugar, é um problema de saúde pública, porque ele é estatístico. Aos 85 anos de idade, com certeza, 50% desses idosos têm uma demência. Ela pode se manifestar em vários graus, desde demência leve até de um alto grau de comprometimento. Então, a vida da gente é um plantio que a gente vai colher um dia. Não basta ter também uma alta escolaridade. Antigamente pensava-se assim, que a pessoa com baixa escolaridade fica mais suscetível. Realmente, porque cria-se menos colaterais, menos reserva intelectual, menos reserva cognitiva. Hoje já se fala numa questão chamada cognição social. Sim. Não é só o autoescolaridade, mas é a inserção nas atividades da sociedade, um ambiente onde você tem lazer, amores, etc. Isso tem um peso muito mais importante. E o físico também, mas a cognição social hoje ela ganhou um peso muito maior do que as outras coisas. Então, a gente voltando para o quadro de esquecimento, a demência, o Alzheimer, não só começa com esquecimento, ele pode ser com uma mudança de comportamento, um retraimento social, uma alteração do sono. Não existe quem falar isso é normal da idade, é meio complicado. Normal da idade, para mim, é cabelo branco, eu não tenho 60 anos ainda. Andar de graça em ônibus, se for fazer um cadastro. E se aposentar depois de tantos anos de previdência. Sim. Isso são as coisas normais para a idade. Porque o idoso, ele quer namorar, ele quer ter uma vida social, ele quer viajar, ele quer tomar o chopinho dele, quer ir para a igreja dele, não importa. Ele tem as mesmas necessidades de que uma pessoa jovem, com certas adaptações. Sim. Então, algumas situações simulam ou imitam um quadro de demência. Uma delas é a depressão. Não precisa estar chorando.
Tá? Eu digo que o deprimido ele pode contar piada num velório e chorar numa comédia. Claro. É uma doença de extremos. Claro. Ela claro. não tem um padrão fixo. Claro. Ela não é 1 mais 1 igual a 2. Ela não tem isso. Depende da sensibilidade do profissional que está atendendo, de questionários específicos na inserção desse paciente. Então, a depressão é uma das grandes causas. Automedicação. Tem muita pessoa tomando remédio porque ficou viúva há 35 anos atrás. Eu digo que remédio para viuvez é um novo casamento, não é calmante. Um novo amor. Mas às vezes é opção. Então, várias situações que mimetizam isso, tá? Que é muito comum. Depressão e demência, elas andam muito juntas. 40% das demências têm depressão e muitas demências simulam depressão. Então é preciso estar atento. Tem que estar atento, tem que passar por um profissional treinado ou interessado nessa área e saber. Todo mundo acha que tal exame vai dizer que é tal doença. Infelizmente, não. Não tem um exame que diga é Alzheimer ou não é. O único exame que faria isso é crime, seria fazer uma biópsia de cérebro. Não. Só não. Isso não é feito em pessoas vivas, somente em cadáveres. Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Daniel, muito obrigado pela tua participação. Já deixo o convite aberto para que vocês dois voltem para essa bancada, para que a gente fale mais a respeito desse tema que é tão importante, que precisa, sim, de muito esclarecimento. Muito obrigada, Daniel. Nós aqui gostaríamos de agradecer aqui o convite mais uma vez. Estamos disponíveis no nosso Conselho Regional de Arquitetura, né, na Alexandre Herculano, número 193, e também na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, na Rua Arthur Assis, número 47. Muito obrigada. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Espero vê-lo mais vezes aqui na nossa bancada. Sempre à disposição. Muito obrigado. Uma mesa seleta, assim, muito gostoso. Espero que tenha sido proveitoso para quem nos ouviu, né? Sem dúvida nenhuma. E o convite já está aberto para voltar. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.